Novamente, eu sou Alberto Gonzalez, esse é o programa Conexão Hipócrates. Eu estou falando para vocês aqui direto do meu consultório em Sorocaba, consultório que tem uma tela na parede, né, onde eu costumo dar aula para os pacientes. Então, como agora os pacientes são de nível epidemiológico, a aula é de nível epidemiológico também para chegar para todos. Então eu estou seguindo uma linha, comecei falando sobre o ambiente, né? Primeiro tivemos uma introdução, depois falamos sobre a questão ambiental, depois eu entrei aqui na questão do vírus, na parte epidemiológica dele, e agora vamos falar um pouco dessa clínica, do que acontece, afinal de contas, no corpo humano, na espécie humana, como é que nós recebemos esse vírus. Bom, em primeiro lugar, isso tem muita importância, prestem atenção nisso agora, porque isso vai ter muita importância nas formas de prevenção, inclusive prevenção usando alimentos ou alguns suplementos, que nós vamos passar no último vídeo dessa pequena série. É uma série que vai continuar, porque eu pretendo ir atualizando, tá bom? Então, eu falei que o coronavírus tem essa estrutura, ele forma uma coroa, esses são receptores preparados a se conectar com os receptores da membrana celular. Essa é a nossa membrana, essa é uma célula humana, vou ampliar ela aqui, e esse vírus conseguiu chegar nesses receptores chamados ACE2. Dizem que os coronavírus têm mais violência contra a população asiática, porque os asiáticos têm 5 vezes mais esse receptor ACE2 do que nós, digamos, ocidentais. Então, de certa maneira, os asiáticos têm mais ligações que recebem o vírus do que os ocidentais, o que já representa uma pequena diferença biológica. Mas para a gente entender que desde o ponto que o vírus se liga à célula, isso tem importância da gente saber se vai ter mais ou se vai ter menos sintomas da doença. Depois disso, obviamente, eu vou fazer uma miniatura dele aqui, né? Ele entrou na célula. Ele vai entrar na célula, a estratégia desse vírus, que como eu disse na outra explicação, ele tem RNA dentro dele, ele vai entrar na maquinaria da célula, ele vai entrar no próprio núcleo da célula e vai usar material da nossa célula para produzir milhares de outros vírus, que aí a célula morre e esses vírus vão sendo liberados e começa então o estrago clínico, as manifestações clínicas começam no corpo humano, porque uma grande quantidade de vírus é liberado a partir primeiro, do sequestro da nossa maquinaria celular pelo vírus. Esse simples RNA que está aqui, ele começa a alterar todo o sistema, usa o sistema, né? E depois ele se transforma em vírus, em várias partículas milhares, e de uma célula são liberados milhares de outros vírus. Vocês entendem por que existe guerra biológica? Por que existe a estratégia de guerra biológica? A guerra biológica é uma guerra muito eficaz, né? Se você criar a vacina para um vírus que você criou no teu país e aplica em toda a tua população e solta no vizinho, o vizinho vai estar recebendo esse bombardeio silencioso, epidemiológico, clínico, que vai enfraquecer o outro país com uma doença. Então isso chama guerra biológica. Tem teorias da conspiração dizendo que houve uma facilitação desse vírus de entrar e que ele escapou de algum laboratório estratégico do governo chinês. Então é especulação, não quero trazer teoria da conspiração aqui. Porém, a gente tem que ficar atento, porque além dele fazer isso, esse vírus produz uma substância com um nome muito feio, que é 3-quimiotripsina-like protease, que é uma enzima. Vamos imaginar que ele solta uma enzima, né? Enzima é uma proteína muito ativa. E sabe o que essa enzima faz? Ela enfraquece o nosso sistema imunológico. Então, eu vou dividir esse vídeo em mais uma etapa. Ele não vai caber apenas em um, porque eu quero novamente pensar junto com vocês. Eu quero que vocês pensem comigo. Eu não tenho vacina para esse vírus ainda. Não existe vacina. Então, o que eu posso fazer para minimizar o estrago que esse vírus vai causar em mim? Eu tenho que primeiro ter os receptores, tá, menos receptivos, ou seja, eu tenho que ter coisas antes dele chegar, o que é a estrutura da minha membrana celular, as minhas células
têm que estarem bem protegidas nas suas membranas. Isso tem a ver com gláucia, isso tem a ver com nutrição. Ou seja, isso já vai entrar para o próximo tema. A gente pode melhorar e pode conseguir estar com uma membrana celular mais estável e menos suscetível ao ataque viral. Depois, lembre-se que ele entra no nosso plasma, dentro do citoplasma, não é no plasma sanguíneo, no citoplasma, e ele vai usar a maquinaria da célula e vai liberar essa enzima. Uma enzima enfraquecedora. É por isso que alguns teóricos da conspiração, ou não, né, estão falando que esse vírus pode ter um pouquinho de engenharia humana nele, sim. Né? Então é um vírus que enfraquece a imunidade. Então a gente tem que trabalhar nesse nível, em primeiro lugar, usando substâncias que neutralizem essa enzima, substâncias que paralisem essa enzima, esqueci o nome agora, like protease, chymotrypsin-like protease, é um nome feio, né? Uma quimiotripsina, é uma enzima, né? Que é produzido pela maquinaria do vírus dentro da célula e que trabalha no enfraquecimento da nossa imunidade. Então, a gente tem que tentar brecar essa enzima e, ao mesmo tempo, usar na nossa dieta coisas que aumentem a nossa imunidade. E isso a gente já faz quando você faz várias preparações que a gente ensina aqui no consultório, a gente usa várias plantas que vão aumentar a nossa imunidade. Agora, é isso que eu quero que todos tomem cuidado, porque esse aqui eu vou ter que dividir em dois, vou ter que apagar esse quadro inteiro e mostrar para vocês um outro anexo. Esse eu vou lançar no mesmo dia, esses dois vídeos, tá? Para vocês não perderem o embalo do conhecimento, que é o mais crítico aqui. Porque agora eu vou falar do que acontece nessa fase aqui, quando o vírus ganha, né, a segunda fase, que é quando o vírus saiu de dentro da célula e espalhou para o teu corpo inteiro. A gente nessa fase tem como se defender também, tá bom? Lave as mãos, corte as unhas, não bote o dedo em orifícios do rosto, não põe a mão no rosto, limpe as superfícies ao redor da sua casa, sempre tenha tudo limpinho. Higiene é a maior prevenção de todas. É evitar que essas figurinhas aqui cheguem em grande quantidade, com grande carga viral para cima de nós. Quanto menor a carga viral, fica fácil entender que o nosso corpo vai lidar melhor com a doença e vai criar a vacina. Porque o grande barato de tudo isso, gente, é que o nosso próprio corpo vai criar uma vacina, que é: o vírus não pode ser mais rápido do que a criação do nosso sistema de defesa. Todo o nosso trabalho consiste em aumentar a nossa defesa, mesmo que o vírus tenha entrado em nós, que nós tenhamos tempo de criar os anticorpos do sistema imune que vão neutralizar, sim, o vírus, e aí ele vai perder a função da gente. Então é tudo isso que a gente tem que fazer, evitar que o vírus chegue com tudo, a gente tem que freá-lo o máximo possível. Aguarde o próximo vídeo, hoje mesmo ele vai sair na sequência, tá bom? A parte 2.